defesa, como é que tá? Começando um vídeo de análise aqui do nosso jogo contra o Palmeiras. Separei aqui por DL, linebackers, corners e safeties. Vou passar, acho que um ponto de cada um só, não quero que o vídeo seja muito longo, não é, faz parte da nossa preparação amistosa em si. Eu não, enfim, a gente já analisou bastante coisa e vai continuar analisando no training camp aí, algumas outras coisas. Falando do jogo basicamente, assim, eu achei que foi uma apresentação ok nossa. A gente conseguiu executar algumas coisas que a gente não estava executando no training camp. Tacar a linha de scrimmage com linebackers. A gente tacleou bem no jogo. Enfim, melhor que a gente vinha tacleando, acredito, nos training camps. Fiquei satisfeito com essa evolução que a gente teve aí e essa transferência para o jogo, né? Não só dos treinos, dos small games que a gente vinha fazendo e dos situacionais, mas quando a gente colocou isso em prática no jogo, a gente conseguiu, pelo menos eu acredito que houve uma evolução, houve uma melhora aí, contínua, já fico bem feliz com isso, tá? Então vou analisar algumas coisas aqui que eu acredito que a gente possa melhorar ainda, algumas coisas que a gente já sabe e outras coisas que talvez possam nos ajudar aí quando a gente for enfrentar outros grupos, né? A gente enfrentou aí nesse jogo apenas quase grupo 11 o jogo inteiro, né? E a gente não treinou tanto quanto o grupo 11, assim, a gente só teve um treino de scout, né? Que teve o grupo 11, que foi feito até a análise sobre, mas foi bem pouco comparado ao training camp inteiro contra o grupo 10, né? Ou o grupo 20, que é o nosso ataque roda. Mas, enfim, mesmo assim ainda vou analisar isso daí. Começando com a DL para falar de combos, resposta a combo block, né? A gente como time nós treinamos bastante combos contra tackle guard, center guard, mas fato é que a gente enfrentou um combo que a gente não vinha acostumado, né, que é o combo aí de tackle barra tight end, né? Então muitas vezes a gente estava em stack ou em yoke, às vezes a gente estava lidando com um combo de tackle e tight end, né? Que nesse primeira jogada que eu vou analisar, eu sei que a imagem é meio distante, né? Enfim, mas dá pra ver ainda. O Luiz recebendo o combo ali onde está o mouse ali, do tackle e do tight end, né? Então meio que se a gente está em stack ali, que é a formação, né? A gente está sendo tirado do gap, né? Como resposta ao estímulo, né? O nosso quadril vai virar igual nós lidamos com um combo de tackle e guard se nós estivéssemos em tight, né? Nesse caso a gente está em stack e valeria para oak também, então a gente tem que virar o nosso quadril para o lado do tight end e não atacar a chave que é como tight end, né? Não sei se foi o que aconteceu realmente, né? O fato é que a gente está perdendo território, e quando a gente perde território a gente tem que lembrar de fazer uma pilha no chão ou é isso, né? Ou vencer ou fazer uma pilha no chão. A gente acaba perdendo o território sendo bloqueado e perdendo o gap C, né? Isso vai dificultar a vida de linebackers, safeties que tem que fazer preenchimento de gap, fazer run fit de acordo com você, né? Como um defensive end. Então é só para lembrar, achei que o Garoppolo foi bem alto aqui nesse lance aqui. Tem outro lance do veneziano ali, como exemplo, né? Acho que todos os 10 que jogaram do lado do Tarente meio que receberam esse combo em algum momento. É o Lucão, na real, eu achei que era o veneziano. Mas atacando o tackle, né? E aí recebe o combo do Tarente. E aí o Lucão até vira o quadril, né? Mas não tá abaixo, né? Na jogada, acaba ficando em pé. E aí, tipo, acaba meio que sendo bloqueado para onde está o linebacker, né? Já vamos falar do linebacker mais pra frente, mas aí, tipo, faz o shed do cara, tá, tipo, a resposta ao estímulo tá ok, né? O problema é que a gente perdeu 2 jardas ali em scrimmage. Então agir mais rápido quanto a isso e parte de estar abaixo, né? Porque a gente reagiu ok ao estímulo e atacou o cara, só que ficamos em pé. O cara tá mais baixo que nós como DE, né? O OL, né? Então a gente tá perdendo 1, 2 jardas e a gente virou o quadril, fez o shed, fez o split double team, né? Tipo, foi ok, não foi ruim não, assim. O problema é que a gente perdeu 2 jardas ali porque a gente não teve um bom get-off, ou até, não falo do get-off em si, mas a gente ficou alto, né? Ficou o pad level muito alto, muito rápido e perdemos o território. Isso dificultou o run fit de linebacker e deixou a gente fora da linha de scrimmage. Essa repetição aqui do Barba como nose tackle, né? Ele mandou super bem ali em segurar território, né? Bem baixo, né? Ao contrário do que a gente viu ali do Luiz e do Lucão e dos outros deles até em campo também. Ele tem um bom get-off e mantém-se baixo segurando o double team, né? Não perdeu nenhuma jarda ali, facilitando o trabalho de linebackers, que não fizeram um trabalho tão bom ali, só que deveria ter preenchido mais rápido, né? Mas o Barba fez um bom trampo de manter double team, tipo, não perder o território, tipo, excelente, assim. Mas muito porque manteve o nível de pads baixo, né? Os 3 exemplos que eu mostrei aqui, a gente conseguiu responder ao estímulo. Os 2 deles estavam muito altos só e perdeu o território. O nosso tackle estava bem baixo, o pad level baixo, manteve esse território.
Falando com linebackers agora para falar de main, né, nas coberturas em bracket aí, quando a gente estava em bracket, né? Então aqui é uma chamada de semi-will, e os caras estão entrando no plug, e o Emerson é o responsável pelo running, né? Então é meio que essas chamadas de plug, assim, ainda mais quando for dois plugs aí, e a cobertura tá em bracket, né? Ou seja, vai ficar só o linebacker, só, tipo, a gente não tá lendo estímulo, a gente está olhando o running back, é isso. E os DBs estão olhando os seus recebedores. Basicamente a gente vai ter tipo 5 caras nos gaps, né? Então a gente está lendo o nosso cara. Então é tipo meio que o Emerson aqui como o Mike, né, tá tipo lendo o running back. Então basicamente se pra onde for pronto, já pra esquerda. Ah, mas e se for corrida do QB? Tipo, beleza, mas não é mais seu, assim, é dos caras que estão ali fazendo plug. Só pra gente, tipo, meio que a gente acabou aqui e, tipo, lendo o estímulo, depois indo atrás da jogada e tal. Mas não é nosso lá, né? O nosso cara mesmo é o running back que tá indo pra esse lado, que a pessoa não foi pra lá só. Então, como o Mike, aqui nesse caso aqui, né? Ou caso a gente tenha alguma pacote de blitz que tenha a cobertura como bracket, meio que o estímulo ele meio que não existe assim pra nós nesse caso, né? É o nosso cara o estímulo. A gente não tá lendo mais triângulo, a gente não, como DBs a gente tá lendo o último cara da linha de screen, a gente tá lendo o nosso cara, porque é main. Certo? Então tipo, o Mike, que é o cara que tá ali em main com o running back, literalmente é o estímulo que o running back vai dar pra ele. Pô, rota swing. Pronto, é a rota swing que é a minha. É só pra gente não ficar perdido aqui. A gente foi em direção à jogada, que deve ser de outro cara que eu vou falar em DBs. Mas, tipo, o nosso cara mesmo é esse daqui. E a gente não tava ligado nele. Mesma coisa aconteceu no TD aqui, né? A gente tava em bracket, a chamada, né? E aí o Emerson é o cara que tem o running, né? E aí, tipo, essa confusão, né? O corner, o Domingo fica no running e o Emerson deveria estar indo pro running. Não vai, né? Então, tipo, meio que a gente perdeu enfim, houve troca de responsabilidades ali, mas sem a necessidade, né? Porque a gente acabou deixando um cara meio que foi o que era o Tyrande ali, que foi o corner que deveria estar nesse novo número 1, né? Já vamos falar disso também mais pra frente, mas falando de linebackers aí, lembrar disso, tipo, meio que quando a gente tá em main, identifica o seu main e aí, tipo, esse é o estímulo, esse é o seu estímulo. Se ele estiver pegando a bola pra correr, então aí, tipo, beleza, aí você vai. Se ele estiver fazendo a swing, pronto, é a swing, então. Beleza? Só pra gente não ficar com o olho no QB só. Tem até um livro que chama Tira os Olhos da Bola, né? Tirando os Olhos da Bola. Que é basicamente o que os treinadores, né, e os jogadores deveriam fazer quando estão em campo. Assim, é meio que a gente tem que parar de olhar a bola toda hora, porque a gente tá ali, esses erros aqui, a maioria dos erros que eu comentei aqui, falhas nossas em campo, assim, foram muitos, acho que a maioria deles porque a gente estava olhando a bola ali, como LB, como DB, assim, e não olhando o que a gente deveria olhar, né? Então meio que treinar o que seus olhos precisam ver, nessas coberturas, enfim, no jogo em si, né? Então falando de cobertura bracket, os seus olhos têm que estar no seu cara. Basicamente é isso. Esquece olhar o jogo inteiro, esquece olhar a bola, né? Só olhar a bola, só apenas olhar a bola. Olha onde está o seu cara, porque ele vai guiar o que você tem que fazer. Continuando com linebackers para falar um pouco de alinhamento do will linebacker, né? Não necessariamente enfim, é o cara sei lá, o Cop ou o Manu ou o Emerson, o Peter o Preds, não é o cara em si, né? Mas é o cara que está com a responsabilidade de will, né? Isso vale para todos aí. Nós como will linebackers nossa instalação, o nosso playbook base ali, eu sei, enfim, a gente está evoluindo nisso, claro, mas nosso playbook base pede que o will linebacker tenha a nomenclatura lá de bumped pro gap C. Isso significa o quê? Que ele não está alinhado atrás do cara, do defensive end, ou frontal tackle. Ele está tipo, alinhado externo, porque ele precisa atacar, ele tem a mesma chave, claro, mas ele não é o Sam linebacker. Ele não é um Mike linebacker, ele é um will linebacker, ele precisa estar um pouco mais externo, porque ele é um cara que tem responsabilidade maior no jogo aéreo também, enfim, nas coberturas em si. Então ele não pode estar ali tão próximo de scrimmage achando que ele é tipo um outro Mike linebacker na jogada aqui. Então é só um exemplo aqui do Cop tá ali muito próximo de scrimmage, né? Mas é mais para tipo, a gente entender que tipo, como will linebacker, nós somos um cara, tipo, não é que a gente está dividindo a distância entre ninguém, não é isso, mas nós estamos bumpeados, sei lá como é que pode traduzir essa porra, mas bumped pro gap C, ou seja, um pouquinho mais aberto pro gap C. Aqui esse outro caso do Peter aqui como will linebacker, é a mesma coisa, né? Ele tá no lado fraco da jogada e ele tá na bunda na frente do tackle ali. Então ele tem que estar um pouquinho mais externo como alinhamento dele pro lado fraco da jogada, mano. A gente, nesse caso, a bola tá no meio do campo, então tipo, tem muito campo pra esse lado ainda, pra gente lidar, né? Então é só, tipo,
detalhes de alinhamento, só que a gente não pode vacilar. Né? Continuando com o alinhamento aí, agora entrando nos safeties, né, nos DBs aí, começando com o free safety, alinhamento versus tight end, ou mais que isso, versus contra uma formação que não tem um slot, né? Então nesse caso aqui eles estão em 2x2, mas eles estão com um tight end na linha, né? Então o alinhamento ele não tem que estar externo a tight end, né? Quase em cima do número aqui, porque vai deixar o meio de campo muito aberto e tipo a nossa transição depois no final das contas já tá, tipo nesse caso aqui lá pra puta que pariu, assim, em cima a gente tá no número já. Então meio que pensa que a gente tem que estar, se não tem um slot, a gente tem que estar um passo da hash, aqui no caso é externo, né, já que a gente está no lado menor do campo. Então pensa em hash mark. Então a gente está alinhando versus slot, interno ao slot. Se não tem slot, eu estou alinhando um passo externo da hash mark, é isso. Tipo, aí tá, tem tarend, beleza. Não tem tarend, beleza. Mas só pra gente acertar esse alinhamento, porque a gente meio que acertou lá em 3x1, e aí quando entrou com o Tarend, a gente voltou a abrir de novo, e a gente tá abrindo de novo o meio de campo, né? Um Belino lá do outro lado, ou não sei quem é, tá externa a hash, né? A gente tá, tipo, depois da hash, uns 3, 4 jardas da hash. Então, tipo, mano, tem umas, pelo menos, se a gente contar 18 jardas, deve ter umas 20 jardas de um pra outro, né? É muito espaço para meio de campo, assim, meio de campo realmente bem aberto, assim. Nesse caso acabou não sendo nada lá, mas por alinhamento é um lugar a se explorar fácil, assim, certo? Então tipo, se não tem slot receiver para free safety, alinha um passo da externa hash, é isso. Que vai, enfim, vai fechar o meio de campo e você vai continuar conseguindo fazer transições aí. Continuando aí, falando de nickel, nem nickel, mas o strong safety, né? O negócio nos confundiu um pouco durante o jogo aí. Então esses motions que o Palmeiras fez aí enfim, isso vai valer pra tudo, né? Mas falando disso daqui primeiro do Palmeiras. O Palmeiras está saindo da formação 2x2, certo? Agora tentem esquecer o grupo ofensivo que está em campo, né? Eles estão em grupo 11 aqui, então eles estão em 2x2. Um dos receivers vai atravessar o campo, ou seja, vai virar 3x1. Só há dois tipos de motion só. De 2x2 para 3x1, ou de 3x1 para 2x2. Ou eles entram em formação em 2x2, ou eles vão entrar em formação em 3x1. Então, quando tem um motion aqui de uma formação 2x2, tá virando 3x1. Então, a gente tem que ter uma cobertura de 3x1, certo? Nesse caso, é uma cobertura de 5, certo? É uma cobertura de bracket para nós. Então, formação meio que formação ali para nós, né? Já que a gente tá em bracket, quem que tem o número 1 corner, quem que tem o número 2 o nickel, e quem que vai ter o número 3, que é o B-back, que tarente, que seja, é o strong, certo? Então, e aí o running back vai continuar com o Mike Linebacker, nesse caso o Mike Linebacker, né? Então, porque a gente meio que o clone ali deve ter chamado algum ponto de cima, ou ponto de baixo pra alguém, e tá certo isso, não tem nenhum problema, já é chamado de 5 mesmo. O problema a gente precisa se comunicar agora, né? Tipo, esse lado aqui, comunicar com o outro lado lá, tipo, motion, esse cara precisa ver. E aí, tipo, agora eu preciso se comunicar, velho, esquece ponto de cima, esquece ponto de baixo. Tá em 3x1, eu preciso pegar o número 3 agora. Basicamente isso, velho. Então aí o Dory continuaria pegando o número 2, os Miguel pegam o número 1 e o clone vai pegar o número 3 agora, que é o B-back. Acabou, agora a gente tá em main pra aquele lado, sem ajuda de ponto de cima e ponto de baixo, e a gente só tem esse lado aqui, clone e Zappa jogando o novo número 1, que é o Tyrant. Pronto. Só que aí, tipo, a gente deixou o B-back ali correr pra flat sem ninguém, né? Então, tipo, ninguém tá marcando ele, né? Então a bola foi pra ele, e aí, tipo, o Emerson tá perseguindo ele, que nem é dele o cara, deveria estar buscando o running back, né? E o clone tá no fundo lá, e, tipo, depois chega pra dar o tackle, mas, tipo, é só lembrar disso que eu tô te falando pra vocês. Se a gente tá em 2x2 e eles fazem um motion, eles vão entrar em 3x1, certo? Não tem como, não ser alguma outra coisa diferente. E se eles já estiverem em 3x1, eles vão entrar em 2x2, porque não tem como ser alguma outra coisa diferente, sem ser falta, né? Então é só pra gente estar alerta aí, pra nós estarmos alerta a isso, né? Então nesse caso a gente está numa cobertura em bracket, mas caso a gente não estivesse em bracket, por exemplo, se a gente estivesse em split, por exemplo, split field mesmo, a gente deveria estar chamando agora uma cobertura de 3x1, seja ela safe ou staff, certo? E aconteceu, né? No jogo a gente não chamou, assim. E acabei jogando a cobertura que estava em campo, mas era 3x1 aí no final das contas, né? Então é só entender isso, só pra gente chamar as coisas certas quando tem que chamar, ou nesse caso, que é só adaptar quem é o novo marcador do meio ali, que tá com o número 3. E aqui no lance do primeiro TD deles acontece a mesma coisa, né? Então o número 3 acaba indo pra flat, e aí, tipo, ninguém tá marcando ele, né? E o clone como strong deveria ser o cara que tá marcando o número 3 ali nessa jogada. Ou se ele quiser inverter com o Dolly, não tem problema. Não, como nickel aqui, não tem problema. Mas assim, eles precisam se comunicar, né? Base por base é isso.
E aí do outro lado, como o Emerson acabou não indo pro running back, né, que é o dele, o Zumiga, enfim, não acompanhou o seu main, que era o Tarente, e deixou um contra o Zapo, enfim, olhando bola, demoramos pra fazer transição, estamos atrasados na jogada, né. Então enfim, coisas, nesse caso nem teve motion, né, mas são, ou teve, talvez o vídeo esteja cortado. Mas é identificação, né, se a gente conseguir identificar os caras, quem é 1, 2, 3, já era, basicamente a gente consegue jogar, assim. E lembrar, se teve motion, você precisa se adaptar. Nós precisamos nos adaptar sempre, mano. Teve motion, nós precisamos nos adaptar. Nós precisamos entender, porra, eles viraram 3x1. Então é bracket, quem vai ser o número 3? Certo? Eles estão em 2x2, teve motion, 3x1, estão em split field, eu como strong, qual que é a cobertura? Né? É safe, né? Então a gente chama, é só pra gente se adaptar rápido, porque vai precisar. Ainda falando de safety, aqui no segundo TD deles, né, a gente estava em match, e aí é só lembrar que match aqui, acho que é o Zap que está aqui, se não me engano, match é sim para flat. Então, se a gente já está lá em cima, como free aqui nesse caso, nós não temos mais backpedal, né? Nós não temos mais nada, assim, sim para flat. A gente já está no máximo de topo que a gente pode estar aqui. O resto é só para baixo, só. Porque a gente continuou fazendo backpedal e tipo, não jogou a bola, não jogou o cara pra dentro do campo, a gente não cortou linha de passe, meio que a gente tava jogando como se fosse mod ali, sabe? E não é mod, mano, você não tem um fundo. Você tem sim pra flat. Ou você pode jogar da linha de scrimmage e levar o cara pra cima até o free safety, ou você pode jogar de cima, onde você já está no máximo, atacando pra baixo. É cover 3 ainda, no final das contas. Basicamente é isso. Pattern match de cover 3. Ou seja, você vai levar um cara da flat pro free safety. É isso. Se você já tá lá no free safety, então tipo, você já era, não tem mais backpedal, né? A gente tá fundando o cara sem necessidade ali, mano. Porque jogada por jogada, no final das contas, você já ia ter que estar vindo pro running back tendo pra flat, né? Que é sim pra flat. Então meio que a gente ficou ali atrás, não cortou a linha de passe. E o clone como free safety, tipo, vacilou também, velho. Tem que pular nessas bolas, mano. Ou matar o cara no hit, porque a gente tava em posição, né? Como free safety a gente tá aqui, tá na bola, véio, tá com posição. Ou a gente dá o hit nesse cara, ou a gente vai na bola. O que a gente não pode a gente ficar 2 caras com ponto em cima, né? Tipo, sem necessidade, sem ser a cobertura que a gente tá chamando, na real, assim. Falando de corner agora, pra falar desses alertas smash, alertas snags aí, eles fizeram essa combinação de rota aqui, que é uma snag, né? Muitas vezes nesse jogo, né? E a gente caiu esse par em todas. E eu acho que é aquela mesma história dos olhos lá, a gente tá olhando, tipo, o receiver e QB só, esquecendo que tem o número 2, né? Tipo, a gente joga de acordo com... Lembra, se a gente tivesse em main, beleza. Mas nesse caso a gente não tá em main, a gente tá em mod. E aí a gente precisa lembrar que, tipo, a gente joga a partir de distribuição de rotas. Então, se nós não olharmos as rotas, no plural, tipo, a gente vai cagar eventualmente. Então, tipo, sempre esses olhos tem que estar, tipo, 1 para 2, velho. A gente tem que estar vendo esse triângulo aqui, que 1, 2 QB, assim. A gente tem que estar vendo isso, porque senão a gente vai, tipo, tomar essa rota. Então, o Tarente tá fazendo uma corner e em nenhum momento aqui o Echo, como corner, tipo, viu ele, né? Tipo, o cara cortou pra dentro do campo, que foi inicial, dando esse saltinho, a gente anda, né? Eles estão dando esse saltinho, tentando, enfim, deve ter copiado a gente também. E aí agora é a hora de olhar pro número 2, velho. Agora é a hora de olhar pro número 2 pra gente fazer o quê? Manter eles como ponto de cima ou fazer bem o weave pra ser o ponto de baixo em cima desse cara aqui, né? Então foi a mesma coisa de algumas jogadas que eles completaram nisso daí. Só pra gente, tipo, lembrar de... Olha, assim, a gente precisa estar olhando não só um cara, não só o QB, não só o número 1, não só o número 2, tem que olhar meio que como corner, esse triângulo inteiro, né? 1, 2 QB. A gente tem que estar vendo isso, assim, para poder reagir a essa distribuição de rotas. Senão a gente sempre vai estar atrasado aqui nesse caso, a bola só não foi só, mas, tipo, ela poderia ter ido, mano, facilmente aqui, né? Nessa corner, como aconteceu algumas vezes no jogo que a gente acabou caindo, né? Enfim, é um fato para a gente ajustar aí para os próximos treinos e jogos também. Beleza? Bom, como eu falei, era pouca coisa aí, só isso que eu queria falar com vocês mesmo. A gente vai ajustando aí isso pro próximo treino, pros próximos treinos, né? O último training camp aí, e pra já iniciar a preparação pra BFA. Beleza? É nóis, então, ó, um abraço de vocês.